E eu começo falando de violência contra a mulher. Repercutiu hoje bastante, inclusive aqui no Brasil, uma decisão que veio da Itália. Uma decisão da Itália de endurecer as penas contra homens que assassinam mulheres por serem mulheres, para punir os feminicídios. E foi bastante comemorado, né, Renan? A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, diz que está satisfeita com a aprovação do projeto de lei que tipifica o crime de feminicídio e institui a pena de prisão perpétua naquele país. Ontem, a proposta da premier italiana foi aprovada por unanimidade pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da Itália. O texto prevê ainda que os menores que perderem a mãe por causa de feminicídio vão receber uma assistência do governo. Bom, essa é a decisão da Itália, portanto, prisão perpétua para os casos de feminicídio, para os assassinos de mulheres. E eu tive a curiosidade de olhar os números, de checar os números. Sabe quantas mulheres foram assassinadas na Itália em 2024? 116. No ano inteiro. Aqui no Brasil, são 120 por mês. 4 por hora. Enquanto na Itália, em um ano, 116 mulheres foram assassinadas, no Brasil, 1.459 mulheres perderam a vida por serem mulheres. Quando a gente pega a taxa proporcional à população, a taxa de feminicídios na Itália é de 0,3 casos para cada 100 mil habitantes. E a taxa aqui no Brasil é de 1,4 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é chocante que aqui no Brasil a gente, ano após ano, repita essa estatística que a gente não conseguiu reduzir nos últimos anos de uma mulher assassinada a cada 6 horas no nosso país. 120 por mês, enquanto na Itália, 116 em um ano inteiro. É gritante a realidade de violência contra as mulheres no nosso país. Essa semana a gente falou de um caso muito emblemático no Sul, da mulher que foi fazer uma trilha para chegar até a aula de natação e foi assassinada. E quando a gente se aprofunda nesse caso e a reportagem foi atrás de saber mais dados do assassino, ele é suspeito de já ter cometido outro crime há alguns anos. Então, enquanto o Brasil não olhar para esse problema como uma urgência de endurecer pesadamente, com prisão perpétua, se for o caso, pesadamente endurecer a punição de homens que assassinam mulheres, por ódio, por discriminação, por preconceito, porque não aceitam um divórcio, um fim de um relacionamento. Enquanto a gente não olhar para esses casos como uma emergência, como um escândalo nacional, a gente vai continuar tendo esses números absurdos de morte de mulheres no nosso país. E é claro que a realidade, se você olhar o todo, também é muito mais complexa. 327 pessoas, aí considerando todos os homicídios, 327 pessoas foram assassinadas na Itália no ano de 2024. E aqui no Brasil, 35.400 pessoas. 35 mil homicídios em um ano, contra 327 de lá. Então, a violência no nosso país é algo que, se a gente não colocar como assunto de todo dia, como cobrança de todo dia das autoridades para que elas tomem providências, para que os responsáveis por tantos assassinatos fiquem atrás das grades, que as investigações sejam bem feitas, que a punição seja dura e que os culpados, os assassinos, fiquem atrás das grades, a gente vai continuar tendo esse enredo desastroso de um país que mata como em guerras e que mata mulheres como uma rotina, porque essa é a realidade das mulheres no nosso país.